Eu não tive uma boa experiência com o Kindle Colorsoft. Eu não tive uma boa experiência por várias razões que eu vou explicar nesse vídeo aqui. E é exatamente o vídeo que eu gostaria de ter visto antes de comprar o meu Kindle Colorsoft. Então, sim, para mim não valeu muito a pena, por uma série de motivos. Bom, o primeiro motivo é a bateria. No meu Kindle Paperwhite, ele é do ano de 2019, a bateria dura muito. Ele promete durar cerca de 6 semanas, mas na prática já aconteceu de eu ficar vários meses sem carregar, mesmo lendo quase todos os dias. Já no meu Kindle Colorsoft, ele promete durar 8 semanas, mas não foi essa experiência que eu tive. Assim que ele chegou, eu usei normalmente, dentro ali da minha rotina de leitura, e a bateria caiu 50%. Eu falei, gente, isso me frustrou muito, porque a ideia do Kindle é justamente essa, substituir o livro físico, trazer mais ali praticidade pra gente, não ter que ficar andando com o carregador para cima e para baixo, né? E quando a bateria começa a cair rápido, essa experiência já perde um pouco de sentido para mim. O segundo ponto é o tamanho. Pode parecer bobeira. Eu sempre achei que eu queria um Kindle maior. Mas olha aqui para vocês verem. O Paperwhite, ele tem 6 polegadas, enquanto o Colorsoft, ele tem 7. Ele realmente é um pouquinho maior. Parece pouca a diferença, mas na prática muda bastante. Por quê? No Paperwhite, você consegue segurar tranquilamente com a mão, você consegue segurar tranquilo e etc. No Colorsoft, você tem que abrir mais a mão para ler ele com a mão. Você estica mais a mão, então acaba que a leitura não fica tão confortável assim. Acaba que você tem que ficar segurando na borda assim, sabe? Lógico que não é algo que sozinho faria eu desistir do Kindle. Claro, mas somando aos outros pontos, vai pesando um pouco na experiência, sabe? Outro ponto que me incomodou muito são as bordas da tela. Olha só, no Paperwhite, as bordas elas são mais grossinhas aqui, tá vendo? E isso ajuda você a segurar quando você vai ler o livro, né? Então você segura que a página não passa sozinha. No Colorsoft, as bordas são mais finas, olha, vocês podem ver que é mais fininho aqui. Então quando você vai segurar, acaba que você vai passando as páginas sem querer. Isso atrapalhou um pouco. Pode ser um pouco de adaptação também, etc. Mas quando você tá deitado, assim, relaxando para dormir, lendo um livrinho ali, acaba que isso atrapalha, sabe? E tem mais, ó. Quando você vira para ler ele nessa posição assim, essa borda aqui é maior que essa borda daqui. Então, para ler, quando você segura aqui, vai passando as páginas, diferente daqui, que é mais tranquilo de ler. Então, é uma experiência que eu tô me adaptando com isso ainda. Então, quem lê nessa posição assim, deitada, muitas vezes, esses diferentes ângulos acabam atrapalhando um pouco, sabe? Outro ponto negativo, a iluminação. O Colorsoft, ele tem em volta da tela uma luz de LED. Para mim fez muita diferença isso. Eu tenho sensibilidade à luz, eu uso óculos por causa de fotofobia. Então eu sempre gostei do Kindle justamente porque ele parecia um papel. Não cansava os olhos, não dava dor de cabeça. No Colorsoft, a iluminação lateral me incomoda muito, principalmente à noite. Não sei se vai dar para vocês verem, olha, mas ele tem uma luz aqui dentro da tela que fica refletindo e deixa desconfortável a leitura, sabe? E isso eu acho que foi um dos prejuízos do Colorsoft em relação ao Paperwhite. Agora vem uns pontos que mais me decepcionaram. Como eu falei, a tela, né? Mas a tela do Colorsoft, ela realmente é branca. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela não é tão branca assim, ela é meio azulada, diferente do Paperwhite. E isso compromete a sensação de leitura, porque a proposta do Kindle sempre foi parecer um livro impresso. E você percebe claramente a diferença das telas, olha. Quando você aumenta o brilho, por exemplo, você acaba cansando mais o seu olho. E as letras no Colorsoft, elas ficam borradas. É como se fosse uma impressão de jornal de baixa qualidade. No Paperwhite, não. A leitura é mais limpa, é mais confortável. Tá vendo? Olha, no Colorsoft, por exemplo, os níveis de brilho perdem a definição, sabe? Então fica um pouquinho ruim. Outro ponto também que
que eu tô custando acostumar, é as marcas de dedo na tela. No Paperwhite, você não tem marca de dedo. No Colorsoft, eu não sei o que aconteceu, parece que a tela fica engordurada com uma facilidade gigantesca, o que não acontecia no Paperwhite. Quando eu pegava aqui para ler, a tela ficava tranquila, ficava limpinha, ficava marca de dedo. Já no Colorsoft, toda hora tem que ficar limpando a tela e isso me incomoda. Porque cabe que dá um reflexo ali, né? Para resolver isso, tem que colocar uma película fosca. Eu, particularmente, não gosto de usar película no Kindle. Eu acho que piora o toque, a experiência, enfim. Mas é um ponto que me incomodou, tá? Agora, claro, eu quero deixar um ponto importante aqui. Para quem não usa o Kindle com frequência, pode parecer que eu tô meio doida, assim, falando dos negócios nada a ver e tal, né? Mas para mim, que leio todos os dias, que uso o Kindle há anos, eu não vivo sem o Kindle praticamente, esses detalhes fazem muito a diferença na experiência. E só para deixar claro, eu não vou trocar o meu Kindle Colorsoft e nem vou devolver ele, nem vou fazer nada. Eu vou continuar usando, principalmente por causa das marcações em cores e por ele ser colorido, que era o meu sonho ter um Kindle colorido. Porque para quem estuda, assim como eu, usa muito, isso faz muita diferença no colorido. Muitos dos meus livros, por exemplo, são de negócios, de advocacia. Eu sou advogada, então adoro ler livros sobre estudos de caso, persuasão e etc. E ter essas notas coloridas aqui, ó, isso ajuda muito. Lógico que eu vou me adaptar. Provavelmente vou colocar uma película aqui, né, para tirar essa sensação oleosa da tela, ajustar o brilho e etc, para eu ir acostumando. Mas são pontos que, se fosse para você trocar só por ser colorido, talvez você não ia ter uma experiência legal assim. Eu vi muita gente falando sobre bateria, que essa bateria descarregou rápido e que se você dá 3 cargas de 100%, a tendência é ele chegar no ponto de durar aí pelo menos 8 semanas. Eu não fiz o teste ainda, eu só dei uma carga, vou fazer o teste, eu volto aqui para vocês, vou deixar nos comentários a minha experiência, se realmente essa carga aí deu certo. Sinceramente, não fez muito sentido para mim não, mas como eu vi muita gente falando isso, eu vou testar e depois eu falo com vocês. No fim das contas, essa é exatamente a resenha que eu gostaria de ter visto antes de comprar o Colorsoft. Talvez, se alguém tivesse explicado todos esses pontos, eu teria pensado um pouco mais com calma antes de fazer a troca do meu Paperwhite. Ele tem pontos positivos, né? O Colorsoft tem, principalmente, como eu disse, para quem estuda, que faz anotações como eu. Mas o conforto da leitura é um ponto que me pesou bastante. Eu ainda tô na fase de testes, né? A gente pode ficar 30 dias para depois trocar, e isso eu gosto muito da Amazon por causa disso. E eu vou ver ainda como é que eu vou decidir, mas eu vou ficar com ele, quase certeza. Por quê? E aí eu vou mostrar para vocês os pontos positivos, né? Primeiro, ele é colorido, então você tem uma experiência legal por ele ser colorido, olha só para vocês verem. E um ponto sensacional sobre ele ser colorido são as notas. Você pode colocar notas diferentes aqui no seu Kindle. Por que que isso é bom? Porque ele tem uma funcionalidade que você dá para ver as suas anotações por cor. Olha que doido. Quando eu vou ler um livro, muitas vezes eu quero marcar, olha, o de amarelo é aquilo que eu gostei, o de vermelho vai ser aquilo que eu vou aplicar. Então, como eu falei, como eu leio muitos livros de negócios, muitas coisas eu quero aplicar. Então, eu coloco como uma tarefa para mim. Lógico que você pode fazer uma anotação, mas se você tem ali colorido, separado por cor, isso muda muito a experiência. E aí eu vou mostrar para vocês, olha que legal. Como é que fica? Você consegue ver os destaques por cor, ó. Cor amarela e cor rosa. Então dá para você adequar aí as suas atividades. Mais uma vez, eu gosto de ler, de anotar e de separar ali por cor quando eu estou fazendo um marca-texto, por exemplo. E aqui, essa facilidade é genial. Por isso que eu não quero trocar, porque o fato dele ter cor realmente é um ponto muito legal. Agora, eu vou mostrar para vocês como que as cores dos livros ficam. Não é uma cor vívida, tá? Me decepcionou um pouquinho, eu também não esperava tanto, mas eu achei que seria um pouco melhor. Mas olha só para vocês verem, ele não é tão nítido quanto ele mostra na propaganda, olha. Fica parecendo um jornal com uma impressão ruim, tá vendo? E dependendo da luz que você coloca, se você tiver, por exemplo, numa piscina e você quer ler o livro, dependendo da luz que bate nele, parece que as letras elas ficam borradas. Eu não sei por que isso, e eu vi realmente muita gente reclamando disso. Fica borrado, como se fosse assim,
uma impressão ruim, sabe? Que vai passando por cima, diferente do Paperwhite. O Paperwhite não tem isso, olha. Ele é bem vívido, tá vendo que não tem tanto reflexo ali, a qualidade fica melhor. Já nesse daqui, ele, não sei se é por causa da tela, tá vendo? Ele parece que tem um borrão no fundo, olha. Essa experiência me deixou um pouco frustrada. Mas, como eu falei, eu estou na fase de testes ainda, não pretendo trocar por causa disso. Eu acho que é uma questão de adaptação também, né? Eu tô desde 2019 usando o Kindle, né? Então, você muda para um pouquinho maior, já tem aquela diferença ali. Tô na fase de testes, mas não pretendo trocar. Mas, como eu falei, é um vídeo que eu gostaria de ter visto antes de fazer uma troca. Se eu tivesse visto todos esses comentários, talvez eu não teria feito a troca só por ser colorido. Mas agora que eu já tô com ele aqui, vou tentar me acostumar. E aí eu volto aqui nos comentários e digo para você se realmente eu troquei, como é que funciona essa questão da bateria. E se você tem o Kindle, tá pensando em trocar, comenta aqui se você teve uma experiência parecida, o que você acha, se você vai trocar o seu, não vai trocar o seu. Enfim, muito obrigada.